bom dia, amados irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Que a paz que excede todo entendimento esteja e permaneça em cada coração. Estamos aqui para mais um devocional, que nós sejamos gratos a Deus pela oportunidade de acordar mais um dia, gratos a Deus pela oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor, de estarmos na presença dEle, de estarmos adorando a Ele, aprendendo mais sobre o amor e a justiça de Deus. Amém? Desde já, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu dia, seu trabalho, seus estudos, e tudo que for fazer nesse dia seja abençoado por Deus. Amém, irmãos? Nosso devocional de hoje nós vamos ler em 1 João, capítulo 4, nós vamos ler os versos 20 e 21. 1 João, capítulo 4, versos 20 e 21. Amém? Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Só repetir, irmãos, uma leitura pequena, para ficar gravada em nossa mente e nosso coração. A palavra de Deus, ela fala que nós somos limpos pelo ouvir, e ouvir a palavra. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, o seu próximo, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Irmãos, os dois principais e maiores mandamentos bíblicos, em que consiste todos os 10 mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, tudo está incluído no amor. O amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Então, assim, veja bem, para eu dizer que eu amo a Deus, eu tenho que seguir à vontade os mandamentos de Deus, correto? E um dos mandamentos de Deus é amar o meu próximo, como a mim mesmo. Então, se eu não seguir esse mandamento, essa ordenança bíblica de Deus de amar o meu próximo, como eu posso estar amando a Deus? Porque se eu amo a Deus, eu faço a vontade de Deus. Então, a palavra aqui em 1 João está nos dizendo exatamente isso. Se eu disser que amo o meu irmão, que amo a Deus, aliás, e odiar o meu irmão, eu sou mentiroso, eu não amo a Deus. Porque eu não estou guardando os mandamentos dele. Só que eu costumo, irmãos, pôr uns parênteses, eu como ser humano. Porque às vezes é muito fácil a gente falar, ame o seu irmão. Porque todos os seres humanos são nossos irmãos. Queira a nós ou não, fomos todos criados por Deus. Só que nós sabemos que tem pessoas difíceis de lidar. Existem pessoas difíceis de se amar. Mas há possibilidade, irmãos, de você amar a pessoa sem necessariamente você ter que ter sim muita convivência com ela. Você amar a pessoa, você orar pela vida da pessoa, você pedir a Deus que abençoe aquela pessoa. Se for uma pessoa que vive de maneira errada, você orar para que Deus mude a situação daquela pessoa.
Tire aquela pessoa das drogas, do crime, da prostituição, da pornografia. Isso tudo é formas de amar, irmãos. Amar não significa que você tenha que ficar colado com a pessoa, não. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade imensa de amar pessoas que fazem covardias. Pessoas, vou falar o português correto, bandidos. Então, assim, eu tenho que me policiar para não deixar que o ódio tome conta do meu coração. Eu tenho que pedir a Deus que quebrante o meu coração para que eu não me alegre quando algum deles acaba vindo a óbito. Mas, como eu disse, nós temos que ter sabedoria, discernimento para diferenciar as coisas. Igual como aconteceu recente no Rio de Janeiro, não tem como a gente lamentar aquelas mortes. A gente lamenta que morreram na perdição, né? São almas que, infelizmente, segundo a Bíblia, não sou eu, não sou juiz, mas segundo a Bíblia, foram para o lago de fogo, porque estavam praticando o mal. Então, assim, mas eu tenho dificuldade de me entristecer ainda por essas almas. Sou sincero, irmão, sem dizer. Não vou ser aqui hipócrita. Não, você tem que morrer de amores por aquele que está com arma na sua cabeça. É difícil, irmãos, é difícil. Mas o que eu desejo, irmãos, para essas pessoas é que elas recebam de Deus a punição que eles mesmos buscaram. A punição justa, a justiça de Deus sobre essas pessoas. Eu peço, nas minhas orações, eu peço para que Deus mude a mente, o coração dessas pessoas. Mas eu sei que a minoria um dia pode se voltar para Deus. A maioria quer morrer dessa forma, quer morrer no crime. E então, assim, é difícil, irmãos, você falar que ama essas pessoas, sabendo que elas tiram vidas de seres humanos inocentes. É difícil você falar que ama essas pessoas, sabendo que elas torturam, matam, estupram, viciam crianças, adolescentes para serem usadas no mundo do crime. São aliciadores. Mas o que nos resta, se a Bíblia nos manda amar o nosso próximo, é orar para que aqueles que ainda não se foram se convertam. Vamos orar para que essas pessoas se convertam e assim não seja necessário que elas sejam abatidas. Porque se elas não se converterem, irmãos, elas vão entrar em confronto com a polícia e muito provavelmente elas vão ser abatidas e serão mais almas perdidas. Amém? Espero ter sido bem claro nesse quesito para os irmãos. Porque assim, irmãos, eu posso odiar o que a pessoa faz e amar a alma dela. É difícil, muito difícil, mas não é impossível. Eu lamento sim pela perda dos policiais lá do Rio de Janeiro, que eram pessoas que estavam trabalhando, pessoas de bem, pessoas honradas, que perderam as suas vidas e deixou famílias órfãs. Mas nós devemos amar uns aos outros, irmãos, mesmo com as circunstâncias
mas prova que é possível, irmãos, que o próprio Jesus que veio aqui na terra, mesmo sendo crucificado, chicoteado, ele em momento algum demonstrou ódio por aqueles que estavam fazendo aquela atrocidade. Tanto é que Jesus morreu até por aqueles que estavam matando ele. A vida espiritual é tão louca, irmãos, que falar isso parece até loucura. Mas sim, Jesus nos amou a tal ponto de morrer por aqueles que estavam matando ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Jesus. Então, se Ele, 100% santo, nos amou, por que nós não vamos amar uns aos outros, irmãos? E assim eu fui no mais profundo para os irmãos entenderem o quão difícil é nós dizermos que amamos o nosso próximo, os nossos irmãos. Não é fácil, realmente. E no nosso dia a dia também tem pessoas que não gostam da gente. E ainda assim a Bíblia nos manda orar por essas pessoas. Porque orar também é uma demonstração de amor. Não é só abraços, beijos, não é só tapinha nas costas. Não, irmãos. O amor principal ele é demonstrado espiritualmente. Às vezes você não consegue ficar muito próximo de uma pessoa sem ter atrito com ela. Mas se mesmo de longe você orar por aquela pessoa, você está demonstrando amor por ela. Ela nem precisa saber disso, mas desde que Deus, quem nos amou primeiro, saiba, você já vai estar fazendo o certo. Amém? Hoje eu peço a Deus por todos aqueles que me odeiam e pelos meus amigos, pela minha família e por mim, para que eu venha ter um coração mais quebrantado, voltado ao amor. Então, como eu ia dizendo, irmãos, é impossível eu e você dizer que amamos a Deus odiando o nosso próximo. E assim, se Deus manda nós amarmos a todos, quanto mais aqueles que estão do nosso lado. Nós temos que amar o nosso cônjuge, nós temos que amar a nossa família, nossos filhos, irmãos, nossas mães, nossos pais. Nós temos que amar a nossa família cristã, os irmãos que congregam conosco. Nós devemos amar uns aos outros. E nós devemos estar unidos em uma só fé, em um só coração, para que Deus venha nos abençoar. A Bíblia fala que para nós chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. E isso é amor, irmãos. Às vezes nós vemos uma pessoa caída e não temos a capacidade de estender a mão para essa pessoa se levantar. Que amor é esse? E quando estamos caídos, ficamos perguntando a Deus por que ninguém me ajuda, por que ninguém me estende a mão. Quantas vezes eu estendi a mão para alguém? Para esperar que alguém me estenda a mão. Isso é amor, irmãos. E outra coisa é fazer sem esperar nada em troca, porque aí já não é amor. Aí já é interesse. Temos que saber discernir também uma coisa da outra. E tem uma passagem bíblica que no momento eu não me lembro qual é, mas vou pesquisar aqui e vou deixar na descrição, que fala que ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens e mais uma série de qualidades, aí ele fala, sem amor eu nada seria. Então sem amor
é impossível nós dizermos que amamos a Deus. Sem amor é impossível nós termos uma vida próspera, uma vida abençoada. Amém? Eu amo a cada um de vocês em Cristo Jesus. Um abraço para todos vocês. Vamos orar agora nesse momento, agradecendo a Deus e apresentando a Deus os nossos corações para que nós sejamos voltados ao amor a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Tendo um tempinho, leiam 1 João 4, leia o versículo todo, o capítulo todo. Se não, leia versículo 20 e 21. Será de grande importância para a sua vida espiritual. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, a sua palavra foi ministrada neste momento, Senhor. Nós aqui lemos e discorremos sobre o assunto do amor, meu Pai. Nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor quebrante o nosso coração, Pai, para que nós não venhamos guardar mágoa, rancor, meu Pai, ódio, falta de perdão em nossos corações. Porque eu sei, meu Pai, que isso causa problemas seríssimos, tanto físicos, espirituais como emocionais. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada ouvinte, Pai, dessa palavra. Abençoa, meu Deus, meu Pai, cada inscrito, Pai. Cada pessoa, meu Deus, meu Pai, que vai ajudar a levar essa palavra mais longe. Pai, que essa palavra traga o efeito para o qual ela foi mandada. Que essa palavra não volte vazia, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traga convencimento dessa palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca amor em nossos corações, Pai. Porque assim como o Senhor nos amou, mesmo nós não merecendo, Pai, que nós também venhamos amar o nosso próximo, ainda que eles não mereçam. Pai, em nome de Jesus, que o amor venha fazer parte das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, sua família, seu ministério. Em nome de Jesus. Que o amor seja o centro da sua vida. Jesus é amor. Então que Jesus seja o centro da sua vida. Reflita. Se você odeia o seu próximo, você não ama a Deus. Porque se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo em obediência a Deus. E outra coisa, irmãos, aqui fala sobre amor ao próximo, mas tudo que você vier fazer, faça com amor e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe seu dia, que o nosso dia seja maravilhoso em nome de Jesus, que esse dia seja abençoado em nome de Jesus. Um abraço do irmão José Pedro. Fiquem com Deus e até o próximo devocional, se assim o nosso Deus permitir. Deus abençoe.